para trazer a palavra de Carlos Andrés Gomes, atacante de 22 anos, segundo reforço do Vasco na janela, né? O primeiro foi o Thiago Mendes, já tem tanto tempo que a gente nem lembra. Lá em julho ele chegou e agora chega o Carlos Andrés Gomes, jogador que vem aí com uma expectativa muito grande, atacante que saiu do Milionários da Colômbia, foi jogar no Real Salt Lake, em Salt Lake City, nos Estados Unidos, e foi para o Rennes, na França, onde não foi dos melhores em termos de rendimento. E tá vindo para o Vasco, tá chegando para o Vasco, essas fotos aí cedidas pelo nosso querido Luiz Amadeu, que estava lá também, enviou para a gente. Muito obrigado ao querido Amadeuzinho. Essas são fotos do Instagram oficial do Vasco, porque o Andrés Gomes recebeu a camisa do Vasco, vai vestir a camisa 11, legal, essa camisa tem história, Andrés Gomes, vê lá, hein, camisa 11 de Romário, tem que ser muito bem vestida, camisa linda do Vasco, a camisa número 1 do Vasco, que vestiu o sorridente atacante colombiano, que chegou cheio de confiança. E a gente tem um jeito aí nas imagens, muita dificuldade técnica, e a gente está trazendo aí o depoimento na chegada dele. Falou sobre como é que ele estaria fisicamente, já dá uma notícia que é preocupante, tá machucado, tá com uma pequena lesão, que a gente vai entender aí no espanhol rápido o que ele fala, mas demonstrou muita confiança, muita vontade de jogar, muito interesse, falando que é um jogador goleador, que é desequilibrante. Vamos ouvir então a chegada de Carlos Andrés Gomes, agradecendo aos amigos do BTB Esportes, da rapaziada que nos ajudou também muito aí, porque hoje foi bravo. Bota no ar aí, Carlos Andrés Gomes. Muchas gracias, muy buenas noches. Tengo una molestia en el cuádriceps, pero no es mucho. Vengo de pretemporada y muy contento de estar aquí, ansioso de estar ya en el campo, jugando para salir a dar lo mejor de mí. Sería un sueño para mí también jugar el Mundial con mi selección. Obviamente por eso aspiré por venir para acá, para este club tan grande, y pienso que es un técnico que me va a dar mucha confianza porque ha trabajado con varios jugadores colombianos y pues mejor que soy extremo, pues voy a sacar todo lo mejor de mí. Mucha entrega, me gusta correr mucho, soy muy veloz, también tengo muy buen gol, con ambas piernas obviamente, soy un jugador desequilibrante y voy a apoyar mucho en defensa también, pero más que todo en ataque. É isso, parabéns ao Igor Silva, que conseguiu tirar aí os rateios da internet. Bom, só pra gente resumir aqui, um espanhol que não é tão carregado não, ele até procurou ser muito educado e bastante, né, espaçado para falar. Na primeira resposta, quando perguntado sobre a questão envolvendo a condição de jogo, disse que tem uma lesão no quadríceps. Então, é uma preocupação para entender, porque o último jogo dele foi no dia 18 de julho. Foi um jogo amistoso entre o Rennes e o Brest, e logo depois ele entrou de férias. Então, praticamente vai fazer um mês desde que ele jogou. Então, se ele jogou, ele teve esse problema e sentiu depois. Ele jogou a partida inteira contra o Brest. Então, essa é uma preocupação. Vai passar por exames, obviamente, mas já alertou que está com uma lesão no quadríceps. O que preocupa, porque a gente precisa de jogador para agora, né? Não dá para ficar esperando uma lesão ser curada durante muito tempo. A princípio, não deve ser algo assim tão preocupante. Ele mesmo tirou o pé, mas ele é apenas o atleta, né? Quem tem que ver realmente são os exames, e o departamento médico do Vasco vai fazer essa avaliação amanhã no Carlos Andrés Gomes, que assinando vai ser registrado imediatamente. Vai ser feito o registro dele para que ele possa estar apto para o Campeonato Brasileiro dentro da janela e também para os jogos da Copa do Brasil. Falou sobre a questão de ir à Copa do Mundo, dizendo que seria um grande sonho, ele que jogou na seleção da Colômbia uma partida das eliminatórias, inclusive marcou um gol na derrota da Colômbia em Montevideo para o Uruguai por 3-2, ele fez o segundo gol colombiano, e lembrou que Fernando Diniz é um treinador acostumado a trabalhar com colombianos, deve ter se referido a John Arias, né? Atacante que ele treinou e excelente jogador do Fluminense, o Arias que falou com o Andrés Gomes, comentou com o Andrés Gomes de que seria interessante para ele vir para o Brasil, foi um dos incentivadores para que o Andrés Gomes viesse para o futebol brasileiro, e no final deu as suas características. Jogador de gol e velocidade. Chuta bem com as duas pernas, com muita vontade, e usou a palavra desequilibrante. É um extrema desequilibrante. Jogador realmente ponta direita, que joga ali, sobre a linha, na velocidade, e que a gente espera que possa reforçar e estar dando algum tipo de ganho. Essa situação da lesão que realmente preocupa, né? Porque foi ele que disse. Eu vou pedir até o Igor de novo para botar, para a gente poder entender. Realmente, ele fala que tem uma lesão no quadríceps. Pode botar aí de novo, Igor, para a gente ouvir? Vamos lá, se puder. Muchas gracias, muy buenas noches. Tengo una molestia en el cuádriceps, pero no es mucho. Vengo de pretemporada y muy contento de estar aquí, ansioso de estar ya en el campo, jugando para salir a dar lo mejor de mí. É isso, viu? Uma moléstia
no quadríceps, que é esse músculo aqui principal, esse músculo da coxa, que é o músculo do chute. Mas, como eu disse, ele jogou um amistoso, informação que eu coletei no site SofaScore, no aplicativo SofaScore, em 18 de julho, amistoso Rennes 2, Brest 3, ele jogou o tempo todo, tem menos de um mês. Então, ele estava em pré-temporada, estava tentando se recuperar, claro, mas vamos ver como é que vai ser essa análise aí para que ele possa em breve estar pronto. Jogador que, como eu disse, vai ser inscrito, mas, é claro, dependendo muito da assinatura. Vamos lá, então. Já já a gente volta com o Carlos Andrés Gomes. Esse já é jogador do Vasco. Como eu disse, assinando, vai estar imediatamente no bid da CBF, apto para jogar. Ele pode jogar a Copa do Brasil. O jogador que não jogou a Copa do Brasil pode ser inscrito ainda. E tomara, se estiver bem, recuperado, uma semaninha aí de trabalho, de repente pode ajudar. Mas o Vasco, que está comprando, na verdade, está trazendo por empréstimo o Carlos Andrés Gomes, jogador que vai ficar um ano aqui no Vasco da Gama, com opção de compra de 60% dos direitos federativos. Não se sabe o valor, porque inicialmente até se falou numa quantia entre 5 e 7 milhões e meio. Não vai chegar a isso, com certeza não vai chegar a isso, mas o Vasco paga em torno de 500 mil euros pelo empréstimo do jogador, um ano, ele ficando no Vasco da Gama, e o Vasco tendo aí a opção de comprar 60%. Mas não para por aí não, porque o diretor executivo do Vasco, o Admar Lopes, viajou, pegando o avião agora, indo para a Turquia para resolver o caso pessoalmente de Carlos Cuesta. Eu passei o dia inteiro hoje mandando mensagem atrás de pessoas que pudessem me passar, aliás, agradecendo meu amigo Marcos Eduardo Neves, que é autor do livro do Alex, jogador craque do Palmeiras, do Cruzeiro, e que jogou no Galatasaray em grande nível. O Marcos Eduardo Neves passou muito tempo na Turquia para escrever o livro do Alex, e hoje me ajudou bastante, passou muito tempo aí comigo, dividindo muita informação, muito papo, e agradecer aqui a jornalista Mer Vitoy, que também me ajudou muito, ao Ugur, é difícil falar o nome, Karakuluksu, que é o nome de um outro jornalista que cobre o Galatasaray. Amanhã vamos trocar ideias aqui, informações, ao meu amigo Bayram, que também é empresário, que trabalha lá no futebol turco, para a gente saber a situação. O Admar viajou para lá para resolver definitivamente o caso, para fazer os pagamentos, fazer aí as assinaturas e principalmente fazer com que o Cuesta, que também jogou até mais recente do que o Andrés Gomes, jogou no dia 20 de julho, um amistoso, então também aí tem menos de um mês está jogando, que esse jogador já venha já com um contrato assinado, que já se mande de lá, porque o Vasco tem pressa. Agora, gente, faltam 17 dias para o encerramento da janela, dia 2 de setembro. É isso, Clube Duro é isso. Tá desde o dia 10 de julho com a janela aberta. Agora tá correndo, porque agora que entrou um dinheirinho, entrou uma possibilidade, conseguiu desatar os nós. Quem tem dinheiro contrata cedo, quem não tem deixa sempre pro final. E o Vasco pelo menos está contratando, está se esforçando. E parabéns à direção do Vasco, a gente tem que elogiar, porque é isso, é a segunda vez que o Admar vai à Europa. É isso, diferente do que acontecia antes, quando o Marcelo Santana não foi a Portugal e a gente perdeu o jogador, aí teve que ir na pressa, foi lá para pegar o Lloyd. Aí o negócio ficou muito brabo. Mas, no caso do Admar, ele já tem um conhecimento na Europa, ele é europeu, ele é português, tem contato com todos esses clubes, e ele viajou para lá para resolver essa situação que o Vasco está comprando, incluindo metas por número de jogos, que o Vasco vai pagar algum valor a mais. Vamos aí colocar 60% em torno de 6 milhões de euros, que vai ser bem parcelado até 2027, o Vasco contratando um jogador de seleção, um jogador que não performou na Turquia, e que não deixa saudade no futebol turco, tá? Enquanto na Bélgica o Carlos Cuesta é um jogador muito, mas muito considerado, jogou 5 temporadas no Genk em altíssimo nível, acontece. Foi pro futebol da Turquia e não andou, cara. Não jogou no Galatasaray. E hoje eu conversei com um outro jornalista turco, Korki Durkal, que me disse e falou: olha, a única coisa que eu posso dizer para você é o seguinte: a vinda dele para o futebol turco foi muito criticada por ter sido um jogador muito caro à época, comprado pelo Galatasaray junto ao Genk, e que não jogou absolutamente nada. Foi uma decepção a passagem do Carlos Cuesta por aqui. Se ele vindo para Brasil, América do Sul, ele vai render? Talvez sim, mas no futebol turco definitivamente não é um sucesso. Tanto é que o Galatasaray comprou em fevereiro e está vendendo 6 meses depois. Agora, a gente também tem que lembrar uma coisa, e até era uma crítica nossa à época, quando o Vasco contratou o Adson. O Adson foi para o Nantes, aqui talvez um erro de 30 dias, 20 dias de data, em agosto de 2023, e voltou para o Brasil em fevereiro de 2024. Não conseguiu ficar, foi vendido pelo Corinthians, para o Nantes,
em menos de um ano depois já estava voltando ao futebol brasileiro. Então, isso acontece. E o Adson foi um jogador que demorou até no início a se adaptar, mas depois engrenou. O Adson foi um jogador extremamente importante no Vasco no ano passado, jogou muita bola, não fosse a lesão, poderia estar ajudando até hoje, lesionou-se de novo, se machucou, realmente pronto restabelecimento a ele. Mas acontece. Jogadores que vão para esses mercados, a gente vê aí o Gabriel Barbosa, o próprio Renier, que saiu daqui com fama, pompa, circunstância, foi jogar no Real Madrid e não andou, não jogou. A gente vê lá Douglas Luiz, o próprio Andrei, movimenta-se para um lado, para o outro, agora que eles estão assentando, porque é um futebol diferente, é uma cultura diferente, a questão de língua, a questão de alimentação, questão de hábitos, tudo isso influencia. O futebol sul-americano é de um jeito, o futebol europeu é de outro jeito, o sul-americano tem uma maneira de ser, o europeu tem outra maneira completamente diferente, e são países, cada país tem a sua cultura, tem a sua forma de ser. O futebol turco é um futebol mais duro, futebol mais forte, futebol mais de choque. Enfim, talvez o Cuesta tenha sentido um tanto isso. O futebol belga é um futebol mais clássico, é um futebol mais técnico, de seleções que brotam aí com De Bruyne, com Lukaku, enfim. Então a Bélgica tem essa tradição. Talvez tenha sido para ele um futebol de melhor adaptação, um jogo melhor. Então tudo isso pesa demais na balança. Não é uma justificativa, mas acontece. Muitos jogadores passam por isso. Vem com essa característica, que é muito em cima do Jonathan Koné, que sim, o Vasco teve interesse, o Vasco faz sondagem pelo jogador da Fiorentina, não é fácil a negociação, porque é um jogador extremamente caro. Os jogadores ganham muito dinheiro na Europa, gente. Para vir jogar aqui, ainda mais um jogador francês, ele é da República do Congo, mas é natural, ele é naturalizado francês, ele é francês por opção, como foi Zidane, que era da Argélia. Os africanos fazem muito isso. Então ele vir para o Brasil é uma mudança muito radical na vida dele. É algo extremamente radical. E aí vale muito a experiência do Admar Lopes, que hoje é o executivo do Vasco e que trabalhou em clubes franceses. Trabalhou no Bordeaux, trabalhou no Lille, enfim. Tem argumento, fala bem o francês e vai argumentar muito com esses jogadores de origem africana, francesa e africana. Mas a situação do Jonathan Koné não é fácil. É um jogador que a priori não vai ser usado pela Fiorentina. Hoje eu tentei contato com os companheiros da Gazeta dello Sport, não consegui, não tenho nenhuma informação nova, mas sim, o Vasco sondou. O Vasco tá lá na lista, tá o nome do Iconé, sim. É um jogador que o Vasco tem interesse. Mas, como eu disse, é um salário muito alto, não é fácil negociar. Talvez seja aí a grande história do Admar, o grande caminho dele, porque nisso a gente tem que falar. O diretor executivo do Vasco é um diretor ativo, um cara que corre atrás. Porque contratar jogador, porque, por exemplo, o Andrés Gomes é um jogador da conta dele. O Andrés Gomes não jogou bem, Admar é burro. Não é assim, gente. O jogador tem que jogar. O jogador tem histórico, se contrata, todo jogador é uma aposta. Então, o Admar tem olho, porque ele é oriundo dos scouts, ele é um chefe scout, trabalhou como chefe scout em projetos como, por exemplo, do Boa Vista e outros, e hoje é um cara que está como executivo. Então ele está buscando jogadores dentro de um perfil de grana, dentro de um perfil técnico pedido pelo técnico Fernando Diniz, que tem um esquema, uma maneira de jogar futebol, que precisa ter jogador adequado para jogar naquela posição. Então tudo isso pesa demais. Não é uma escolha, eu preciso de um atacante, vou contratar um atacante. Não, Diniz, que tipo de atacante que você quer? Diniz gosta de atacante que joga pela beirada. O John Arias sempre jogou por ali, o Keno sempre jogou por ali, os dois pontas foram campeões com o Fluminense em 23. Então precisa de ponta a ponta. Gosta de ponta trocado? Pode ser. Gosta de jogador de área? Ele gosta do Verratti, porque jogava com o Germancano. Então ele tem referências. Ele busca as suas referências. O treinador é assim. Ele busca as suas referências. E como no Vasco o Fernando Diniz é super prestigiado por conta da boa relação que ele tem com o presidente Pedrinho e com o diretor técnico Felipe, não se pensa, vou tirar o Diniz, vou mandar ele embora. Não. O Diniz é o treinador do Vasco. E os pedidos dele, a ideia dele é seguida em relação. Ele participa diretamente das contratações. Mas esse é um ponto diferente. Do último ano que o Vasco teve o Marcelo Santana, que era um ótimo profissional na questão burocrática, na questão de processos, na questão de amarrar contratos, mas nos contatos do dia a dia talvez não era tão competente como é o Admar Lopes, que tem um outro nicho.